Que Deus, por sua graça infinita, nos abençoe em mais este dia. É o desejo dos nossos corações que todos sejam fortificados através da palavra. Os pastores e o cuidado pastoral. Os deveres que existem no ministério. Pedro, Paulo, Jesus, ele deixou instruções a respeito dos chamados para serem pastores. E ele disse para Pedro, de João, Evangelho de João, capítulo 21, a respeito de pastorear. Quando ali no mar, na praia, ele fez aquele interrogatório a Pedro, se ele realmente o amava. Até o ponto que Pedro ficou um pouco chateado, com Jesus, pelas 3 vezes que Jesus lhe perguntou se ele realmente o amava. Mas e Jesus sempre lhe respondia: apacenta as minhas ovelhas. Então, tem que existir amor. Amor é a base de tudo, Para ser um líder, além de ter a liderança, tem que ter amor. Então Pedro, ele escreveu 2 cartas apostólicas, com instruções, também semelhantes às que Paulo escreveu. Então vamos tomar aqui, a princípio, o capítulo 5, os deveres no ministério. Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda co-participante da glória que há de ser revelada. Pastoreai o rebanho de Deus, de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Então vejam bem que primeiramente nós já vamos encontrar uma ordenança aqui. O pastor se torna, às vezes, modelo. Por isso é que Paulo, escrevendo a Timóteo, ele explicou que ele deve ter uma vida bem ordenada, uma vida pessoal bem ordenada. Primeira carta a Timóteo, capítulo 3, do verso 1 ao 7, ele traz os deveres dos bispos e dos diáconos. E ele então diz: convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher. Frisamos isso aqui, porque tem pastores que têm mais de uma, Não sei se ele está habilitado para permanecer no cargo, tendo mais de uma. Às vezes ele não convive com ela. Já tem uns que convivem, Porque quando ele faz corpo com uma outra mulher que não seja a sua, que ela também é esposa dele, é mulher dele. E ele é um adúltero. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível. Mas se ele está em adultério, ele deve ser repreendido. Marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar.
não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância. Essa ganância aí tem derrubado, viu, gente? Porque desqualificado, porque todos querem ser milionários, né? Eu acredito que todos têm o direito de ter uma vida controlada, arrumadinha. Ter dinheiro para sustentar a congregação suporta, os irmãos, mas ganancioso não. Ele não pode ser ganancioso. Mas moderado, não contencioso, não avarento. Que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda a modéstia. Mas os filhos dos pastores são os primeiros a saírem, a dar péssimo testemunho, porque seus pais são tiranos, espancadores. Que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda a modéstia. Então, se os pastores não cumprem nada que a Bíblia diz, então Satanás aproveita e cria problemas. E ele tem toda a razão, né? Ele rouba os filhos, leva os seus filhos. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? Cuidar da casa são muitos os fatores, né? Não neófito para quem soberbecendo-se não caia na condenação do diabo. Pastores soberbos, achando que eles são, fora deles não tem mais ninguém, são os melhores, né? E todos têm que se sujeitar a eles. Isso tem demais, né, meus irmãos? Convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. Os apóstolos mandaram todos os cristãos velar uns pelos outros, com amorosa solicitude e oração. Mas também designaram para cada congregação tutores, e às vezes são chamados de presbíteros, chamados de anciãos, como em Atos dos Apóstolos, capítulo 14, no verso 23, havendo-lhes por comum consentimento eleito anciãos em cada igreja, orando com Jesus, os encomendaram ao Senhor com quem haviam crido. Então chamaram, ancião é pessoas de idade, não é um cargo, gente. Presbítero é aquele que preside. Tudo bem. Tito, capítulo 1, no versículos, Tito, capítulo 1, verso 5, Paulo diz assim, para Tito, encargo de organizar a igreja em Creta e reprimir falsos doutores. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros, como já te mandei. Então aí ele traz de novo a descrição de como deve ser o presbítero, aquele que for irrepreensível, marido de uma mulher, que tenha filhos fiéis, que não possam ser acusados de dissolução, nem são desobedientes. Porque convém que ele seja irrepreensível como despenseiro da casa de Deus. Não soberbo, nem iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância. Agora, aí ser irrepreensível é um requisito, né? Como despenseiro na casa de Deus, distribuidor das coisas, que deviam cuidar do povo, como os pastores cuidam das ovelhas, conduzindo-os mediante ao seu exemplo. Oh, que coisa! Que exemplo você tem sido? Tem que se pensar nisso, olha o seu comportamento. 1 Pedro, capítulo 5, no verso 13, ele disse: nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Porque aqueles que servirem bem
serão recompensados. O próprio Pedro diz aí no versículo 4, e quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Mas você tem que ser primeiramente servir de exemplo ao rebanho, de honestidade, de amor, de fidelidade, de compreensão, de bons tratos, de reverência, de respeito até da criança ao ancião. Eu já vi pastores que eles não sabem tratar crianças, não. São brutos, ignorantes, soberbos, vaidosos, estúpidos para tratarem com crianças, estúpidos para tratar com as pessoas, desrespeitosos com as moças, até mesmo com as mulheres casadas, com os olhos cheios de cobiça, pastores vaidosos, pastores idólatras, péssimos exemplos. Deve cuidar do povo mediante seu exemplo. Não se deve mentir e mente, não se deve prega que não deve mentir, mas mente, não deve adulterar, mas adulteram. Agora, manter longe de tudo que é nocivo para tudo que para manter a igreja longe de tudo o que é nocivo para tudo o que é bom. Em virtude de seu papel, os presbíteros são chamados de pastores. Efésios 4:11, Deus estabeleceu uns para pastores e bispos, supervisores. E são chamados por outros termos que expressam liderança. A congregação, por seu lado, deve reconhecer a autoridade dada por Deus a seus líderes e seguir a orientação deles. Hebreus 13, no verso 17. Traz essa escritura. Vamos ver se nós conseguimos ler essa escritura aqui rapidamente. 13:17 da carta aos Hebreus. Então diz: obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Um pastor que só vive reclamando, lamentando, a igreja não é abençoada com isso. Mas pastorear com alegria, ter paciência, ter amor. Esse modelo já aparece no Antigo Testamento, de líderes, onde Deus é o pastor de Israel. Deus era o sumo pastor, e onde reis, profetas, sacerdotes e anciãos são chamados a agir como agentes de Deus no papel de pastores subordinados, para cuidar do rebanho que não é dele, o rebanho é de Deus. Está pensando que o rebanho é seu? Não, você apenas está ali como cuidador. Você é um empregado, um servo, para cuidar das ovelhas, alimentar as ovelhas, curar as feridas das ovelhas, não para massacrar as ovelhas, colocar um peso, um fardo sobre os ombros das ovelhas, segundo a sua própria ideia pervertida, fugindo dos conselhos da Bíblia e outros acrescentando, uns tirando, outros acrescentando, jogando peso sobre as pessoas. Então você deve olhar, observar bem qual é o seu papel. Agora, em João 10, 11 e 30, no Novo Testamento, Jesus diz que ele é um bom pastor. Jesus, o bom pastor, e é também o supremo pastor, como já lemos, 1 Pedro 5, 4, e quando vier o supremo pastor, e os presbíteros são seus subordinados. O apóstolo Pedro chama-se a si mesmo um presbítero sujeito a Cristo. Pastor também tem que estar sujeito a Cristo. Ele também é ovelha, ele tem que ser ovelha.
Ele está ali como um servo. Aos presbíteros que estão entre vós admoesto eu, que sou também presbíteros com eles, e testemunha das aflições de Cristo, participante da glória que se há de revelar. Apacentai o rebanho de Deus, que é entre vós, tendo cuidados dele, não por força, não por estupidez. Lembrando talvez que o pastorear foi a tarefa específica que Jesus lhe deu quando restaurou o ministério. João 21, nós já lemos, falamos sobre Pedro, tu me amas? Alguns presbíteros, mas não são todos os que ensinam. O papel pastoral dos presbíteros exige caráter cristão, maduro e estável e uma bem ordenada vida pessoal, conforme já lemos em 1 Timóteo 3, 1, 7 e Tito, capítulo 1, a partir do verso 5. O presbítero que serve fielmente será recompensado. Então, o papel do pastor é servir com amor, com dedicação, não com lamentação, com ganância, torpe ganância, querendo sugar o que as pessoas têm para se tornar um grande milionário. Olha, que Deus abençoe a todos os pastores fiéis a esta conduta que a Bíblia traz para os que são pastores. Que Deus abençoe as ovelhas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Tenham todos um ótimo dia. Observem a Bíblia, porque a Bíblia é o mapa de Deus.